porque essa gestão tributária, né, Luciano, ela necessita uma organização também para acontecer. Não adianta, a gestão tributária ela não é vem aqui um consultor e faz uma estratégia, uma jogada, alguma coisa nesse sentido para o produtor conseguir pagar menos imposto. Existe toda uma organização por trás disso, né? Esse que é o trabalho talvez de vocês. Exatamente. De nada adianta eu ter uma holding, eu ter uma empresa, eu fazer mundos e fundos com essa empresa e achar que a empresa por si só ela é a solução. Abrir uma empresa, em 20 minutos um contador abre essa empresa. Agora, se eu não mudar a minha cultura de gestão e eu começar a ter controles muito mais organizados, não vai funcionar. O que acontece em alguns casos, e acontecia muito no passado, e é isso que eu me refiro que a cultura vem mudando, é que lá em março, a hora que começava a abrir o prazo do imposto de renda, eu chegava às vezes com um saco de 50 quilos cheio de nota para o meu contador para ele resolver o meu imposto de renda do ano que passou. Isso não tem mais condições de acontecer. A gente falou aqui agora há pouco a respeito do volume financeiro que a gente mudou, se passou. Ou seja, se eu mudei o meu volume financeiro, eu me enquadro em determinados limites que a Receita Federal tem de análise de malha fina, que eu não me enquadrava antes. Assim como eu preciso ter esse controle mais efetivo, porque, bom, meu risco tributário aumentou, meu risco operacional também aumentou, e, consequentemente, quem é que vai pagar essa conta caso o pior aconteça? Sou eu mesmo. Então, o que a gente precisa fazer ao longo do tempo, ao longo do ano, para resolver isso? Bom, primeira coisa, ter pessoas, capacitar pessoas e ter sistemas, ter um formato de controle de despesa e de receita que te propicie a, por exemplo, ter uma das exigências da Receita Federal, que é o livro caixa digital. Como é que eu vou ter esse livro caixa digital se eu não tenho sequer um lançamento de nota fiscal de despesa ou de receita no ano? Ah, mas o livro caixa digital é só para quem fatura mais do que 4 milhões e 800. Ok, qualquer produtor do Centro-Oeste hoje fatura mais do que 4 milhões e 800. Ah, mas é por CPF. Bom, quem são os envolvidos na atividade? Sou eu, a minha esposa e o meu filho. Bom, a gente está falando aí de 16, 17 milhões. 16, 17 milhões em 800 hectares de soja e milho, a gente já estourou isso aí há muito tempo. Então, provavelmente, se não me falha a matemática, numa área muito menor do que isso, a gente já está... Muito menor não, mas uma área menor do que isso, a gente já está faturando próximo a esses valores. Então, vejamos, o cerco e o cuidado tributário e o cuidado em termos de gestão, ele cada vez se aperta mais. Ele cada vez se faz mais necessário, né, Lucas? Não, e outra, esse produtor ele tá vendendo para alguém. Alguém está movimentando esse montante antes dele, em uma determinada região. A Receita Federal, por mais que seja muita coisa instrumentalizada lá, são pessoas por trás, né? Tem pessoas olhando esses números. Ele começa a olhar uma certa região ali, lá de Goiás, de Tocantins, e fala, putz, mas foi comercializado tantos milhões de grão naquela região. Onde que foi parar isso aí? Aí ele começa, né? Começa a olhar a região com mais cuidado, digamos assim, e é ali que acaba pegando. Depois que pega, também complica, né? Não sei se você já viu algumas complicações depois que a Receita Federal voltou. O que que acontece quando começa, além de, primeiro ponto é uma tributação alta que você paga por não se organizar. Mas o segundo ponto é quando você negligenciou isso, o que pode acontecer? Vamos lá, se a gente olhar para o horizonte em termos de legais de Receita Federal, a gente está falando de quem cai numa fiscalização olhar no mínimo 5 anos para trás. Então vamos lá, desses 5 anos, há muitas coisas que podem ser glosadas, e glosadas excluídas, o recibo que não tem uma base legal, ok. Além de outras coisas de, por exemplo, sonegar receita, isso pode ser um problema, isso é um problema. Tá? Então aí nesses 5 anos eu posso ter minha vida revirada e ter que justificar muita coisa para a Receita Federal. O que a gente preza para os nossos clientes? É o seguinte, faz o certo e vai para tua casa, bota tua cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Não tem que estar te preocupando em tentar, depois que passou o ano ou chegar no final do ano, ter que estar achando despesa
para tapar o furo. Vamos tentar, vamos fazer o dever de casa. A Receita Federal, o contribuinte à Receita Federal não pode ser uma briga de gato e rato. Vamos fazer o correto, vamos fazer o certo. Ah, mas a tributação brasileira é muito alta. Ok, ou eu não vejo onde aplicar aplicabilidade desses tributos. Bom, eu preciso me organizar para que, e te é dado essa opção, vou dizer assim, esse direito de poder te planejar tributariamente. Te é dado essa opção de como tu queres te enquadrar tributariamente. E a partir disso, eu, organizado, com a minha casa organizada, com as minhas receitas, com as minhas despesas organizado, eu consigo manejar tributariamente e prever, olha, lá na frente eu vou, lá em maio, agora que eu fizer minha declaração de imposto de renda, em maio não em abril, que eu fizer minha declaração de imposto de renda, eu vou ter que pagar X de imposto. Bom, o que eu posso fazer de maneira legal para que eu possa me estruturar? E aí entra todas as questões de holding, de empresa, de eu adiantar de despesa, eu deixar uma receita para fazer mais na frente. Só que nesse volume, a gente precisa ter clareza e noção que a gente precisa seguir algumas regras. E essas regras, elas são bem claras para a Receita Federal no que diz respeito ao financiamento, no que diz respeito a que despesas compõem a atividade agrícola, ou daqui a pouco eu estou fazendo muita despesa, eu tenho, eu não, como eu já ouvi de muito cliente, não, eu não pago imposto, eu compro terra. Veja bem, se eu tenho prejuízo na atividade rural, meu único formato minha única fonte de renda é a atividade rural, como é que eu estou crescendo meu patrimônio se eu tenho prejuízo? Então, essas coisas são gatilhos para que se possa fazer parte de uma fiscalização. Não, exatamente.